Nós estamos aqui na ACA, Associação Comercial e Empresarial de Arco Verde, e vamos conversar agora com Jailson Lima. Ele é consultor e ministrou aqui um curso sobre design de interiores aqui na Associação Comercial de Arco Verde. Vai falar um pouco com a gente a respeito desse curso que envolveu vários empresários da região, falando um pouco de técnicas, de paisagismo, enfim, tudo relacionado a lojas, a comércio. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem? É uma satisfação estar veiculando o meu trabalho no comércio local, que há uma carência muito grande por parte do visual de lojas. Nós estamos falando de um programa de varejo que envolve a gestão de visual de merchandising, tudo que se diz respeito ao visual de loja, certo? Então, é um programa de varejo fácil, com uma metodologia mais específica, mais apropriada, que envolve dinâmicas, oficinas laborais, tanto em sala de aula como em imersão na questão da explanação de aulas práticas, como em loco, ou seja, eu visitei todas as lojas que aderiram ao curso, que aderiram ao programa de varejo, para objetivar as melhorias do visual. Então, a gente falou muito sobre a questão de vitrinismo, nós abordamos as questões de atendimento, criar uma atmosfera no ambiente de compras. Hoje nós vimos a grande necessidade de mudarmos a nossa filosofia enquanto empresários. É importante que a gente crie uma experiência de compras no interior da loja. Deixou de ser um ponto de venda estático. Hoje nós pregamos muito a importância de se ter um serviço bom de água, de café, ter um aroma agradável na loja, ter uma música boa. E todos esses aspectos têm que fazer coerência ao tipo de público que tem o empresário. Por exemplo, se você vai comprar um artigo de moda praia, é importante que o visual da loja, que a música e até o visual dos próprios colaboradores tenha uma linguagem mais esportiva, mais casual, mais praieira. Então, isso que são aspectos do visual que envolve experiência em compras. Isso é muito importante, é determinante para o diferencial do empresário no comércio. Outra coisa que eu observei é a grande necessidade de se ter uma comunicação específica nas vitrines. Então, eu percebi que há algumas lojas que fazem a comunicação visual, a precificação dos produtos, ou cola o preço no produto, ou não tem identidade visual da loja, ou a informação não é completa. Ou seja, há uma grande carência por parte de aspectos que são muito importantes, porque quando eu falo de precificação de mercadorias, eu tenho que conhecer a legislação, certo? Que é importantíssimo, é obrigado colocar o preço na vitrine, mas colocar de uma forma legível, ostensiva, que fale do preço de à vista, do preço de parcelas, que deixe claro a forma de pagamento que tem aquela empresa. E então eu peguei muitos casos que a empresa escreve a próprio punho o preço da mercadoria, ou cola uma etiqueta simples no próprio produto. E aqui tem duas informações cruciais. A primeira delas, a percepção, o valor que eu dou ao produto de acordo com a precificação. Então, eu posso fazer com que o produto pareça mais caro ou mais barato, utilizando a ferramenta do preço. Aí já é muito importante. O outro aspecto é, nós temos um artesanato local muito poderoso e muito criativo. Os lojistas podem tirar partido do que é produzido na cidade e criar decorações, ambientes, cenografias a partir da vitrine e se estender isso para contar a história da cidade, utilizando a ferramenta do artesanato local na cenografia. Isso é uma coisa que pode se tirar partido e funciona muito bem, porque eu valorizo, eu conto a história da minha cidade. Então, eu dividi esse programa em 5 etapas muito importantes. A primeira delas, nós falamos sobre estratégias e ações de visual merchandising. Então, nós conceituamos o que seria visual merchandising. Então, o segundo tema, eu estou falando sobre a ampliação de conceituação de vitrine. Então,
Muitas pessoas associam o trabalho de visual merchandising a vitrinismo. E é um assunto muito amplo, porque envolve, inclusive, até a linguagem que o colaborador usa. Vou lhe dar um exemplo para tornar a coisa mais lúdica. Você chega em uma loja que vende artigos finos e está lá o colaborador sem maquiagem alguma, está lá o colaborador usando uma linguagem não muito profissional, está lá o colaborador usando uma calça de leg com uma sapatilha. Eu falei muito da questão da sapatilha e da calça colada, não que eu seja contra ou que eu tenha preconceito. Existe um local específico para esse determinado tipo de vestimenta. E aí você me diz, o que é que isso tem a ver com vitrinismo, com visual merchandising? Tudo. Tem tudo a ver. Porque se eu me preocupei com o design de interiores, com a arquitetura, com a iluminação, e quando eu cheguei no colaborador, eu pequei no uniforme, eu destruí o meu trabalho. Porque o profissional, ele me representa enquanto empresário. A linguagem visual dele precisa ter a mesma dinâmica que tem a minha linguagem enquanto empresário. Ou seja, se a empresa é uma empresa séria, formal, assim também deve ser o comportamento e o visual do colaborador. Se é uma empresa publicitária, ou se é uma empresa que vende artigos mais populares, então o visual deve ser mais descolado, mais despojado, mais simples. Tudo isso envolve essa operação com produtos no interior de lojas. Já fala um pouquinho para a gente a respeito da aceitação dos empresários que participaram aqui e dá algumas dicas, né, já que a gente está chegando perto de uma época importante, que é fim de ano, Natal, algumas dicas para quem está nos assistindo a respeito de como organizar a frente da sua loja, de como aproveitar os espaços e vender mais. Perfeitamente. O trabalho, ele realmente é um vendedor mútuo. A arrumação da sua vitrine, a organização da sua loja, ele é um vendedor mútuo. Ele significa de 80% a 93% do faturamento. A vitrine é onde tudo começa, é como eu me relaciono com o meu cliente. Quais são as principais tendências para o momento? Nós estamos falando hoje de cenografia, nós estamos falando hoje de valorização da mercadoria. Então, o que falta é emoção. A exposição das vitrines do comércio precisa ter uma atmosfera, precisa ter emoção. Uma decoração primavera-verão, porque aí eu ensino o produto deixou de ser estático. Quando eu coloco uma decoração específica, de acordo com o tema do varejo, por exemplo, no momento estamos vivendo Dia das Crianças. Todas as lojas, todos os comércios que tiverem algum artigo que represente o Dia das Crianças, é bom pensar em uma ação de merchandising, em uma estratégia de vendas a partir da vitrine que envolva o cliente. Por exemplo, uma brincadeira com palhaços, o algodão doce, uma vitrine criativa, que tenha aspectos que relembre o mundo da criança. Então, trazer esses aspectos, essas ferramentas, para envolver o cliente e seduzir a venda. Porque nós precisamos conquistar o cliente, nós precisamos pescar esse cliente e dar a ele emoção. Eu tenho que justificar o porquê eu estou vendendo aquele produto com decoração, com cenografia. Com relação à data sazonal do fim de ano, é muitíssimo importante que a loja tenha uma decoração bonita e que tenha a ver com o seu segmento. Porque o que eu percebo é que quando chega em dezembro, todo mundo quer colocar a árvore de Natal. No meu curso, uma das coisas que eu estou praticando é nós sairmos do óbvio. Por exemplo, é uma sapataria. Então, é importante que a decoração da sapataria tenha uma linguagem, tenha elementos visuais que tenham a ver, que tenham coerência e hierarquia com o meu tipo de comércio. Então, o recado que eu deixo, mais envolvimento, mais capacitação profissional,
Porque, veja só, quem é que faz o visual merchandising? Quem é que faz a vitrine da minha loja? É o cara que não fez curso nenhum de vitrinismo, é o gerente que está sobrecarregado com várias demandas da loja. Então, quando eu falo de vitrinismo, quando eu falo de visual merchandising, eu falo de arte, de criação. Então, a pessoa precisa ter tempo, precisa ter preparo, capacitação para poder desenvolver uma coisa legal. Então, preparar uma vitrine é estudar, é pesquisar. Não é você colar uma flor na vitrine e achar que fez a vitrine. Não é você pegar uma roupa e vestir o manequim. Isso não é trabalho de visual merchandising. O trabalho de visual merchandising é você criar uma história. E quando eu pontuo a questão da cenografia, aí sim, eu entendo que eu não estou vendendo uma camiseta polo. Eu estou vendendo comportamento. Eu estou vendendo atitude. Então, é isso que precisa ter na vitrine. A vitrine precisa ter essa pegada, precisa ter essa vibe. O produto que eu vendo tem comportamento com o meu público-alvo. Para isso, eu preciso conhecer quais são as tendências do mercado. Preciso entender como se comporta o meu cliente. E quando eu chego no ambiente de compras, é bom que tenha uma música legal. É bom que você sirva uma água num copo de vidro. Porque, veja, eu vendo uma camisa que custa R$200. Aí eu chego para servir água, eu vou servir a água num copo descartável. Então, eu acho que o valor agregado, a minha experiência de vendas dentro da loja, não está muito valorosa. Uma coisa que eu curto muito, que eu pego mesmo no pé dos lojistas, é utilizarem música dentro da loja. Agora, uma música que tem a ver com aquele momento. Por exemplo, é uma loja que vende artigos mais conservadores, para pessoas mais sérias, mais formais. Lá não pode ter forró. Então, eu chego numa loja popular, que eu sei que o meu público gosta de forró, de música sertaneja, aí beleza. Eu estou usando a música certa para o meu público certo. Isso faz toda a diferença. Durante este curso, nós falamos desta técnica, deste recurso e de muitos outros. Então, eu deixo à vontade, eu provoco a vontade de nós vivenciarmos esse curso em outros momentos. Agradeço a oportunidade da empresa LW, que desenvolve um trabalho de mídias sociais muito importante e muito relevante para o comércio local. Agradeço muitíssimo a oportunidade dos empresários que abraçaram o projeto. Deixo aqui o meu contato de Instagram, é o Jailson Lima VM, não é? Nesse Instagram, é um Instagram comercial, institucional, que eu dou muitas dicas importantes para todos os segmentos do varejo. Agradeço o apoio da ACA por estarmos desenvolvendo esse trabalho e muito obrigado pela oportunidade.